Olá, sejam bem-vindos mais a um vídeo de estudos e reflexões a respeito da doutrina dos espíritos. Hoje vamos tratar do tema: Allan Kardec é um espírito superior? É o que nós vamos refletir aqui. Esses estudos têm por objetivo não é sentenciar, não é condenar ninguém, e simplesmente ajudar as pessoas a usar critérios para poder estabelecer os ensinos da doutrina espírita, em particular o que está no Livro dos Espíritos, a escala espírita. E como nos lembrou Sócrates no Livro dos Médiuns, a escala espírita é a chave da ciência espírita. Então, quando estamos lidando com o ensinamento de um espírito, é muito interessante e muito importante que nós tenhamos uma noção mais ou menos de como e quando ele está na escala espírita. Porque assim a gente consegue entender a extensão dos conhecimentos e a profundidade de seus ensinos. Esse vídeo eu vou me basear nos critérios que eu utilizei para fazer a análise do espírito Emmanuel. Depois, quem quiser pode assistir no nosso canal. Emmanuel é um espírito superior. Eu usei os mesmos critérios para a gente entender se Allan Kardec é um espírito superior ou não. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é a questão da lógica. Condições necessárias, mas não suficiente. O que é isso? Um exemplo: para você ser um bom espírito, você não pode ter as características de um espírito de terceira ordem. Um espírito de terceira ordem pode ter características de um bom espírito. Um exemplo: um espírito de terceira ordem pode fazer coisas boas, pode desejar coisas boas, pode dar bons ensinamentos morais, bons ensinamentos intelectuais. A diferença é que os bons espíritos, os espíritos de segunda ordem, nunca cometem os equívocos que os espíritos de terceira ordem cometem, como os desejos e as más paixões. Isso os bons espíritos não têm. Ódio, tristeza, rancor, inveja, desejar o mal, etc. Mas basta uma dessas características para podermos qualificar o espírito como de terceira ordem. Por isso que é condição necessária, mas não suficiente. Desejar o bem é uma condição necessária, mas não é suficiente. Fazer o bem é uma condição necessária, mas não é suficiente. Então, desde que ele faça o bem, mas faça o mal, ele não é de segunda ordem. Assim como os neutros, que não fazem nem o bem, nem o mal. Por não fazerem nem o bem, nem o mal, eles são de terceira ordem. Porque para ser de segunda ordem tem que ter exclusivo desejo no bem. Então, ajudando nesse critério, vamos lá. Os espíritos de terceira ordem podem ter alguma característica dos bons. Um bom espírito não precisa ter todas as características dos bons, mas não pode ter nenhuma característica dos de terceira ordem. Assim como um espírito superior precisa necessariamente ter todas as características ou progressos alcançados pelos benévolos, pelos espíritos de ciência e pelos espíritos de sabedoria. Onde está isso, Jorge? Isso está na escala espírita. Aqui nós temos a escala espírita. Então, de antemão, vou parafrasear Allan Kardec. Sem nada prejulgar quanto à natureza de Kardec, o temos como um espírito de segunda ordem. Isso é, por definição, ele é um espírito superior no sentido binário, como nós estamos ali, na primeira coluna. Kardec muitas vezes faz a separação dos inferiores dos elevados ou dos superiores. Isso é, todos que são bons estão aí acima, e os que ainda não alcançaram a benevolência exclusiva estão abaixo. Então, de cara, nós já entendemos que Kardec é da segunda ordem. Agora, a pergunta não é essa. Allan Kardec é um espírito superior no sentido ternário da escala, isso é, da segunda coluna aqui, ó. Ele é um espírito da segunda classe,
Um espírito superior, lembrando que um espírito superior é um espírito que está perto da perfeição intelecto-moral. Não é qualquer coisa. E ele precisa ter as características da quinta, da quarta e da terceira juntas para poder ter a da segunda. Ok? Então é um negócio muito profundo. Então vamos lá. Né? Então, espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Foi aquilo que eu falei. Da linguagem que expressam se exala sempre a benevolência, é uma linguagem invariavelmente digna, elevada, muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que outros a darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites que é permitido o homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles que só curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso. Então nos oferece o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, do ponto de vista das informações, quais são as informações que nós temos sobre Allan Kardec? A única que nós temos é de uma encarnação que ele teve na época de Júlio César. Então, a última encarnação dele foi 1800 anos, ou 1900 anos, somando tudo, 1900 anos antes dessa. Então é um período longo, não é um período como nós fizemos no estudo do Emmanuel, que um espírito que encarnou no século 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22. Isso não é exceção, isso é uma regra. Então aqui temos um critério. Se por exceção não é uma encarnação ordinária, porque é um missionário. Lembrando que os espíritos superiores são espíritos muito elevados, estão perto da perfeição. Nós estamos no mundo de provas e expiações, depois vamos para o mundo de regeneração, depois vamos para o mundo feliz. O espírito superior, ele é a elite intelecto-moral do mundo feliz. Então olha o quanto de distância nós estamos, ok? Vamos lá. Então aqui, o espírito superior, no sentido ternário, da segunda classe, ele tem que ter as características, a bondade dos bons, a ciência dos cientistas e a sabedoria dos grandes sábios. Tudo isso junto, ok? Então vamos lá. Já falei, quando por exceção encarnam na Terra, então isso aqui já foi falado. Outra questão interessante, a moral autônoma e a moral heterônoma. Allan Kardec, em todos os seus ensinos, tem por base a moral autônoma, onde sempre o ser é o protagonista do seu progresso. Então, faça isso para receber o bem. No bem que você faz vai te testemunhar no futuro. Essas ideias de que sempre alguma coisa vai vir em retribuição não é uma característica dos ensinos de Kardec, ao contrário. Sempre o bem, faça o bem porque o bem é o que tem que ser feito e ponto e acabou. Então, aqui nós também temos uma questão interessante. O bem é o bem. O caminho do bem é o bem. Isso em todas as obras de Kardec, isso fica muito claro. Não existe justificativa para praticar o mal. Vamos lá, domina a ciência, lembra lá das três características dos espíritos que estão abaixo, benévolos, dos espíritos bons, mas que estão abaixo. Vamos ver se Kardec dominava a ciência de sua época. Então, as matérias que selecionou como pedagogo: química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. Então ele tinha um conhecimento muito profundo
das questões acadêmicas, né? Falava corretamente alemão, inglês, italiano, espanhol, holandês. Era membro de várias sociedades sábias, como a Academia Real de Arras. Foi autor de inúmeras obras de educação, dentre as quais podemos citar: Plano proposto para o melhoramento da instrução pública, curso teórico e prático de aritmética segundo o método Pestalozzi para uso de professores e mães de família, gramática francesa clássica, manual de exames e capacidade de soluções racionais de questões e problemas de aritmética e geometria, catecismo gramatical da língua francesa, cursos e programas ordinários de física, química, astronomia, fisiologia, professor do Liceu Polimático, ditado normas dos exames da Prefeitura de Sorbonne, acompanhado por ditados especiais sobre as faculdades ortográficas. Além das obras didáticas, Kardec também fazia contabilidade de casas comerciais, passando a ter uma vida tranquila em termos monetários. Seu nome era conhecido e respeitado em muitas de suas obras foram adotadas pela Universidade de França. Diplomas. Diploma de fundador da Sociedade de Previdência dos Diretores dos Colégios e Internatos de Paris. Diploma da Sociedade de Instrução Elementar. Diploma do Instituto de Línguas. Diploma da Sociedade de Educação Nacional. Diploma da Sociedade Gramatical de Paris. Diploma da Sociedade de Emulação e de Agricultura. Diploma do Instituto Histórico. Diploma da Sociedade Francesa de Estatística Universal. Diploma da Sociedade de Incentivo à Indústria. Medalha de ouro no primeiro prêmio de conferência da Sociedade Real de Arras. Então aqui vemos que ele é um espírito altamente evoluído e dominava literalmente a ciência humanas, exatas, biológicas, todas as ciências ele dominava mesmo e era membro das academias. Então ele era aceito como uma das elites destas disciplinas, né? Então, voltando ao critério lá da escala espírita, sua superioridade o torna mais apto que outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo. Será que Kardec tinha noções exatas das coisas do mundo incorpóreo? Vamos ver como Kardec atuava e o que Kardec produziu sobre o mundo incorpóreo. Vamos lá. Então, as publicações de Kardec de 1857 a 1869, Livro dos Espíritos, Revista Espírita, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, O que é o Espiritismo, Boletim da Sociedade de Estudos Espíritas, Livro dos Espíritos, Cartas sobre Espiritismo, Livro dos Médiuns, O Espiritismo nas suas mais simples expressões, Respostas dirigidas aos espíritas leoneses por ocasião do Ano Novo, A Viagem Espírita, A Imitação do Evangelho, que mais tarde foi chamado de o Evangelho segundo o Espiritismo, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, O Auto de Fé de Barcelona, aí o Evangelho, né, depois que mudou o nome, segunda edição, O Céu e o Inferno, A Prece, Estudos sobre a Poesia Mediúnica. Essa é a única publicação que eu ainda não tive contato. A Gênese, o Milagre das Predições segundo o Espiritismo, Os Caracteres da Revelação Espírita e o Catálogo Racional de Obras para se fundar uma biblioteca espírita. Então aqui também ele é um espírito altamente evoluído e essas obras são extremamente profundas, não tem contradição entre elas, tem um rigor científico e filosófico absurdo,
Então, geralmente, quem lê com profundidade e tem condições de ler e se aprofundar, vê o quanto elas são profundas. Então, podemos ver que ele realmente tem noção exata sobre as coisas do mundo incorpóreo. E ele domina a sabedoria, lembra lá, né? A bondade, a ciência, a sabedoria. Domina a sabedoria? Vamos ver. Agora, o que os espíritos elevados e superiores falam de Kardec? Vamos lá. Kardec pergunta ao espírito verdade falaram a ele que ele tinha uma missão e ele foi perguntar ao seu guia espiritual quais seriam os motivos que poderiam fazer com que ele falhasse na sua missão. Olha a resposta do espírito verdade. Ele pergunta: seriam insuficiência das minhas capacidades? Olha a resposta: não, porque ele domina a ciência, ele tem noções exatas sobre o mundo incorpóreo. Então, olha a humildade, seria insuficiência das suas capacidades? E o espírito diz: não, espírito superior não enrola, não adula. Se não tem, ele diz não tem. Então ele diz não, mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. Então aqui o Espírito ainda diz que ele é um reformador da religião humana. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo ele continua. Ele diz: estou convosco, diz o Espírito de verdade, meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativo da vida, a lançar-vos dias livres e alegres no seio daquele que vos criou fraco, para vos tornar perfectíveis. Então, Kardec é um reformador e um apóstolo do Espírito de verdade, governador do planeta Terra e presidente do movimento de regeneração da humanidade. E os requisitos para a missão? Essa missão espiritual, uma revelação divina. Então é uma missão que tem a ver com o mundo inteiro. Então Kardec pergunta, e o Espírito vem dizendo sobre as dificuldades que ele teria que passar, mas diz o que é preciso para aquela missão. O que é preciso para desenvolver a missão que Kardec desenvolveu? Presta atenção. Para tais missões, não basta a inteligência. Faz-se necessário, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessária prudência, tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exige, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês, assim, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Então, o Espírito de verdade está dizendo: todas essas qualidades você tem. Você não encarnou para adquiri-las, você já tem. Então é um espírito missionário. Então ele tem tudo aquilo que o Evangelho de Jesus nos ensina que devemos buscar, ele já tem. Livro dos Espíritos. Então vamos ver essa questão da missão. Poderá um espírito, por sua própria culpa, falir na sua missão? Olha a resposta dos Espíritos. Sim, se não for um espírito superior. Então o espírito superior não vai falir na sua missão. Por quê? Um espírito superior está perto da perfeição. Kardec continua: mas se é de Deus que o espírito recebe a missão, como há de compreender que Deus confie missão importante de interesse geral a um espírito capaz de falir? Então vamos lá. Não sabe Deus que o seu general obterá vitória ou será vencido? Sabei-o, crede. Os planos de Deus, quando importantes,
Não se apoiam no que acham de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento de que Deus tem do futuro, mas que não vos é dado ser concedido. Então, Deus sabe, para as suas grandes obras, Deus faz seus generais. Então, Ele tem qualidades para isso, porque senão não seria escolhido para essa missão. Missões grandiosas dessa, muitos espíritos se apresentam, mas Deus escolhe aquele que é capaz de executá-la. Agora, e a opinião dos espíritos, de modo geral, sobre Kardec? Vamos ver. Obras póstumas. Ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez de suas convicções, então não tinha esse negócio de temer. E sabiam que a sua fé é como um muro de aço, resistiria a todos os ataques. Preste atenção. Jesus não exige que nós tenhamos fé do tamanho de um muro de aço, e sim do grão de mostarda. E Jesus diz que quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de transportar montanhas. Kardec, a fé dele é tão sólida que é como um muro de aço e resistiria a todos os ataques. Então, o espírito que não está mais sujeito a qualquer tentação a falir. Então, olha o grau de evolutivo. Continua o espírito, outro espírito. Sim, caro mestre, prepara-te para a batalha. Ele continua lá, vou ler apenas o que está ressaltado. Tenho, porém, fé em ti. Olha, o espírito diz, eu tenho fé em você. Ele, desencarnado, tem fé no encarnado. A tua fé é das que transportam montanha e faz caminhar sobre as águas. Conta conosco, sobretudo com a grande alma do mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Então, o mestre de todos os espíritos superiores era o protetor de Allan Kardec. Olha só. Nossa ação, principalmente a do espírito de verdade, é constante ao teu derredor, e tal que não podes negar. Então, era uma influência direta, ligação mente a mente. Diz o Espírito, adeus, caro companheiro de outrora, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra que diante do Espírito que te ama e que eu venero. Olha, esse Espírito que te ama, eu venero. E nós juntos juramos na sua presença consagrar as nossas forças e nossas existências até que ela se achasse concluída. Eu te saúdo. Olha, ele é desse nível. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis. Olha, o guia espiritual de Kardec é o guia de todos nós. Quem é esse guia? Quem é que tem esse privilégio, né? Então olha lá. E ele diz, né? Olha, e cujo número digna-te me incluir sempre. Então eu também sou fiel a você. Olha a relação de Kardec com esses espíritos elevados. Diz o Erasto, esperai, pois, com confiança a vinda daquele que já resgatou a humanidade. A hora está próxima, o espírito precursor já está encarnado. Quem é esse espírito precursor? O próprio Allan Kardec, né? Então, agora Santo Agostinho. É só nata, ok? Vamos lá. Esse chefe, né? Um espírito encarnado foi escolhido para vos dirigir e vos conduzir. Submetei-vos com respeito, não às suas leis, porque ele não ordena, mas aos seus desejos. Esse chefe, não digo o seu nome, vós os conheceis. Vede-o na frente, caminha sem temer as mordidas venenosas das serpentes e dos répteis da inveja, do ciúme que o cercam. Ele permanecerá de pé, porque nós ungimos o seu corpo para que seja sempre sólido e robusto. Segui-o, pois,
mas em vossa caminhada tempestades estourarão sobre vossas cabeças. Então aqui o Santo Agostinho está dizendo, nós estamos com ele, é melhor seguir, é um conselho que nós estamos dando. Quem é esse chefe? Allan Kardec. Quando Kardec pediu a opinião dos espíritos sobre a sua teoria dos anjos decaídos, olha a resposta. Kardec é o homem eleito de Deus para a instrução do homem desde o presente. São palavras inspiradas pelos espíritos do bem, espíritos muito superiores. Acrescentai-lhe fé, lede, estudai toda esta doutrina. É um conselho que vos dou. Então, olha o nível. E para encerrar, aqui, uma fala de Kardec, depois de muitos anos, já no final da sua vida, e a obra concluída, olha o que ele escreve. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos. E desse ponto culminante, donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim sem me atingirem. Tão habitual se me tornara esse modo de proceder, e os gritos dos maus jamais me perturbaram. Então, ele tinha, quando vinha uma dificuldade, ele se elevava acima da humanidade pelo pensamento. Ele não ia chorar, não corria no psicólogo, era um outro nível. Por quê? Sua fé era um muro de aço, é outra coisa. Então, depois de todas essas informações, já sabemos que ele é um espírito de segunda ordem para cima. Agora, ele é um espírito da segunda classe? Vamos lá. Sabemos que os espíritos da segunda classe estão perto da perfeição. Sabemos o quê? Que ele tem a bondade dos bons, tem a ciência dos cientistas e tem a sabedoria dos grandes sábios da humanidade. Então ele reúne tudo isso. Então, muito provavelmente, Kardec é um espírito superior no sentido da segunda classe. Se eu fosse dar a minha opinião, eu diria que sim, ok? Mas sabemos tudo que ele poderia apresentar? Não, porque da mesma forma que um doutor em mecânica quântica não tem como ensinar tudo que ele sabe no jardim da infância. Não tem como. Então, mas as qualidades de um doutor em mecânica quântica, na verdade, meu doutor em física, né? Continua, mas ele não pode manifestar porque existem muitos elementos que aqueles que estão ali não poderiam encarnar. Assim como disse Jesus, muitas coisas eu poderia te dizer, não posso dizer agora, né? Mas eu direi no futuro porque eu vou para o Pai. Então, desencarnado as coisas ficam mais fáceis. Então, Jesus não pôde manifestar tudo porque estava um nível muito acima. Não sei se Kardec também estava tão acima assim, mas na minha opinião é um espírito superior sim. Muito obrigado.